O jazz era o punk rock dos anos 20. Mas você sabia que ele mudou completamente em apenas uma década? Ele nasceu em New Orleans. Com o fechamento de bairros como Storyville e o racismo estrutural do Sul, muitos músicos negros migraram para o norte. Chicago, Nova York, e o jazz começa a mudar. Pega seu ingresso, viajante, porque hoje vamos viajar para os anos loucos, a década do jazz. With digital grace, blonde and bright, AI will it down, a captivating sight. No começo, em New Orleans, o jazz era democrático e caótico. Era a polifonia coletiva. Imagine todo mundo tocando ao mesmo tempo, o trompete, o clarinete e o trombone disputando espaço. Não tinha um dono da música, a estrela era o grupo. Nos anos 20, o jazz subiu o Mississippi e chegou a Chicago e Nova York. E aqui a mágica aconteceu, o surgimento do solista. Graças a gênios como Louis Armstrong, a música parou de ser um falatório coletivo para dar palco ao brilho individual. O improviso virou a alma do negócio. A transição da gravação acústica pelo cone para a gravação elétrica com microfones, em meados dos anos 20, melhorou drasticamente a qualidade do som. Embora a primeira gravação de jazz seja de 1917, com a original Dixieland Jazz Band, foi na década de 20 que lendas negras como Louis Armstrong e Jelly Roll Morton começaram a gravar seus trabalhos mais influentes. E não dá para falar de jazz sem falar de suor na pista. Se hoje temos o TikTok, nos anos 20 tínhamos o Charleston. Era uma dança rápida, com pernas chutando para o ar e braços balançando, o símbolo máximo da rebeldia feminina. As melindrosas, ou as flappers em inglês, jovens mulheres da década de 1920, que simbolizaram a liberdade e a modernidade, usavam o jazz para dizer: nós somos livres. Pense nisso como o mosh pit, ou as batalhas de dança de hoje. Era a forma de extravasar em um mundo que estava mudando rápido demais. E era visto como escandaloso pelos conservadores. Se o jazz dos anos 20 teve um rosto, foi o do solista. Mas se ele teve uma alma, essa alma tinha o vozeirão de Bessie Smith. Esqueça a delicadeza. A Bessie chegava com o pé na porta, cantando a realidade nua e crua. Diferente das músicas alegres do Charleston, a Bessie trazia o blues para dentro do jazz. Ela cantava sobre pobreza, injustiça, desamor e independência feminina. Em uma época de segregação, ela viajava em seu próprio vagão de trem particular para não ser humilhada. Isso é ser uma rockstar antes do rock existir. Quando ela gravou St. Louis Blues com Louis Armstrong em 1925, foi um duelo de titãs. A voz dela contra o trompete dele. Ali, o jazz deixou de ser só música de fundo para ser expressão pura. New Orleans. Rua, coletivo, tradição oral. Anos 20. Clubes, palco, estrelas, dança. Nenhum é mais puro. São respostas diferentes ao mesmo mundo. Nos anos 20, o jazz deixou de ser apenas um ritmo regional para se tornar a linguagem de uma geração que queria brilhar sozinha, mas dançar junta. E você, viajante? Prefere a harmonia de um grupo unido ou o brilho de um solo de tirar o fôlego? Me conta aqui nos comentários qual música de hoje você acha que vai ser o jazz do futuro.